Rádio Cairo apresenta Conversando com os ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amélie de Sucre. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Ao início, lembramos que vocês estão ouvindo a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de meia-noite e 15 até 1h30, hora local do Cairo, e de 22h15 até 23h30 UTC. Na nova frequência de 9.490 kHz na banda dos 31 metros. O nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindo a esta nova edição de Conversando com os Ouvintes. Desejo que nos escuta na nova frequência 9.490 kHz na banda dos 31 metros e agradecemos todos que nos acompanharam no Facebook Rádio Cairo Brasileira nestes momentos difíceis porque passamos, é sempre bom elevarmos nosso pensamento para que o sol brilhe nesta semana, que todos se unem num só pensamento. Obrigada a João Alves pelas suas lindas palavras. Edna Urze Rizete, não sei se ainda dá tempo, mas estamos com as crianças em casa por conta da quarentena. Obrigada, Edna. Marcia Sabato, isolamento será a única atitude que poderá nos livrar deste inimigo invisível. Sim, certo, Marcia. Estela Faria, peço para as pessoas que tenham paciência, muita fé em Deus. Eu também, como você, peço às pessoas que fiquem em casa e tenha mais fé em Deus. Deus é o único que nos protege desta pandemia. André Luiz Guimarães disse: boa noite, meu amigo, a minha mensagem é: eu, André Luiz Guimarães, e a minha família de São José dos Campos, São Paulo, Brasil, estamos em oração para que o mundo possa passar por mais essa crise humanitária. Possamos sair disso tudo como pessoas melhores, mais sensíveis com o próximo. Obrigada, André Luiz Guimarães. Marisa Semen disse: me fala como está o Covid-19 no Egito, tem muitas pessoas infectadas ou não? Estou muito preocupada com vocês aí no Egito. Aqui no Brasil não podemos sair de nossas casas. Saímos mais para o que é necessário, urgente. Na rádio, por exemplo, não todos fomos todos os dias, cada dia vê para acabar ou terminar o trabalho, e para que não seja muita gente nas ruas, nos veículos, nos edifícios, e também sempre fazer limpeza e higiene para todos os departamentos, os setores públicos e privados, as ruas também. E um caso também de isolamento e de quarentena, um toque de recolher a partir das 7 pela tarde até 6 pela manhã. Há infectados também, casos positivos
que se cura para negativas. Não sei determinadamente o número, mas não estou preocupada. Tenho fé em Deus que passamos esses momentos tão difíceis, Marisa. E muito obrigada pela sua mensagem, e vamos convidar todos a ouvir esta súplica. Caros ouvintes, aproveitamos esta oportunidade para parabenizar, felicitar todos os cristãos pela Semana Santa, pela Páscoa também na próxima semana. Desejo toda a felicidade para todos os nossos irmãos coptas no Egito, para nossa colega Marianne Samir e nossa querida Sidi Aloy disse: não perca a fé, fique em casa. O Ayase Santos disse que possamos ajudar as pessoas que necessitam de ajuda e ser solidários com o próximo. E isso que o Egito procura fazer sempre, e estar ao lado de outros países para solidariedade e ajuda. Alcides Tadeu disse: salve nossos heróis da área de saúde e segurança pública, todas as pessoas que colocam suas vidas em risco para beneficiar a sociedade. Isso é muito importante também, Alcides Tadeu, e as pessoas heróis da área da saúde são o exército branco, como o povo egípcio dá esse nome para eles, dá uma grande homenagem diariamente para esses homens que colocam sua vida em risco para beneficiar a sociedade. Muito obrigada, Alcides, pela sua boa mensagem. E obrigada a todos os nossos queridos amigos que nos escreveram nesses momentos tão difíceis. Desejo que Deus nos ajude em vencer a Covid-19 e que todo o mundo seja em paz, em saúde. E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim de conversar com os ouvintes. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Ana, técnica de som Abdel Basset, está a Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras, senhores, muito boa noite.